Sukuna era um cara muito confiante até descobrir que seu QI estava abaixo de 0, então foi transferido para uma escola de monstros onde as garotas populares querem ter seus bebês demônios. Tudo começou em uma segunda-feira qualquer. Sukuna estava em um ônibus a caminho de sua nova escola e pensava em seu último dia no ensino fundamental. Os amigos dele estavam animados para entrar no ensino médio, mas depois disseram para ele não se sentir mal por não atingir as notas e foram conversar com pessoas que tinham neurônios suficientes para passar. Dias depois, a mãe dele chamou ele para compartilhar novidades empolgantes. O pai dele praticamente roubou um formulário de inscrição para o ensino médio de um padre e dançou com a mãe dele, animado porque finalmente iria entrar no ensino médio. De volta ao ônibus, ele estava tentando ver quem era o motorista depois de perceber que estava sozinho no ônibus. Mas então ele recebeu uma ligação de sua tia antes de entrarem em um túnel. Momento depois, ele estava olhando para uma paisagem completamente diferente que não fazia sentido quando o motorista suspeito desejou boa sorte e foi embora. Ele imediatamente tentou ligar para casa, mas não havia sinal. Então, ele fez o que todo jovem sensato faria e começou a passear pela floresta. Depois de acelerar o passo para escapar de um som estranho que continuava ouvindo, ele viu um morcego e achou que estava seguro. No momento seguinte, uma garota colidiu sua bicicleta nele e ambos caíram. A mão dele de alguma forma conseguiu chegar na coxa dela, e então o rosto dela, nota 10 em 10, o deixou tão surpreso que ele ficou sem palavras por 1 minuto. Depois que ela tentou empurrar mais a mão dele, ele se afastou e começou a pedir desculpas. Mas então a matéria cinzenta dele começou a vazar. Ela se aproximou para ajudá-lo com um guardanapo, mas então o sangue dele começou a deixá-la aquecida por dentro. Ele estava tentando descobrir qual shampoo ela estava usando quando ela disse que era uma vampira, e tomou apenas um pequeno gosto de seu sangue antes de se afastar. Ela então viu seu arquivo e disse que também era uma caloura antes de perguntar se ele gostava de vampiros. Ele achou que ela estava brincando e decidiu entrar na brincadeira dizendo que eles eram legais, mas então ela pulou sobre ele e disse que eles seriam amigos muito próximos. Enquanto Moka falava sobre a nova vida no ensino médio, ele se perdeu em pensamentos e continuou olhando como um verdadeiro tarado. No começo da aula, em seguida, Shizuka os recebeu no novo ano escolar antes de explicar que eles estavam em uma escola para monstros. Enquanto ela explicava as regras que proibiam os alunos de revelar suas verdadeiras formas de monstro, Sukuna tentou fazer uma pergunta, mas então Saizu começou a falar sobre querer um lanchinho humano rápido, e ele começou a surtar. Shizuka disse a ele que ele não conseguiria comer nenhum humano, pois a academia estava selada em uma barreira especial, e disse que qualquer humano que conseguisse passar por ela seria instantaneamente enviado para o além. Sukuna quase revelou sua identidade por medo, mas então Moka apareceu e encantou toda a classe com sua beleza, antes de abraçá-lo animadamente enquanto os outros estudantes assistiam. Mais tarde, todos os olhares na academia estavam sobre eles enquanto ela o arrastava como um cachorrinho perdido. Ao tocarem as mãos enquanto tentavam pegar comida, ela o tocou suavemente e quase terminou com sua existência com sua força de vampiro. Eles estavam comendo momentos depois quando Saizu apareceu e levantou Sukuna como se ele fosse um brinquedo de pelúcia antes de jogá-lo na máquina de venda automática. Ele tentou impedir Moka de ajudá-lo para que pudessem sair juntos, mas ela recusou e correu para ajudar Sukuna. Mais tarde, eles estavam no telhado, e ele disse a ela que não tinha sido tão ruim antes de perguntar se era assim que os monstros eram fortes. Ela riu dele, pensando que ele estava fingindo não saber o que eram monstros e perguntou de que tipo ele era. Ela então se lembrou das regras contra revelar verdadeiras identidades e pediu desculpas, mas ele a lembrou que já sabia que ela era uma vampira antes de dizer que ela realmente não parecia ser uma. Ela abriu seus melões para mostrar a ele o rosário em seu pescoço, que ela disse ser um selo mantendo seus verdadeiros poderes de vampira selados. Ele então tentou usar uma cantada do Duke Dennis nela, e realmente conseguiu. Mas depois do abraço, Moka disse que já estava apaixonada por ele. Ela começou a se aproximar novamente por causa do sangue dele, e de repente deu a ele um vislumbre de seu lado sombrio que o assustou. Ele finalmente percebeu que não estava em Diários de um Vampiro, enquanto saía correndo e pegava suas coisas para ir embora. Moka tentou pará-lo, e quando ele disse que queria ir para uma escola humana, ela o puxou de volta e disse que odiava os humanos. Ela foi para uma escola normal no ensino médio e sempre foi isolada porque nenhum de seus colegas acreditava em monstros. Depois de dizer que se sentiu melhor assim que falou com ele, ele disse que era humano, e ela imediatamente se afastou. Quando ela tentou tocá-lo novamente, ele disse para ficar longe e que também odiava monstros antes de sair correndo para encontrar a estação de ônibus. Ela estava tentando alcançá-lo quando Sazu apareceu novamente para falar com ela. Ela tentou afastá-lo novamente, mas então ele se transformou em sua verdadeira forma de orc. Momentos depois, ela estava coberta de baba de orc e tentando convencê-lo a sair de sua loucura. Mas então ele a agarrou com a língua e a jogou em uma árvore. Naquele momento, Sukuna apareceu para pará-lo e foi empurrado da beira do penhasco, então ele rolou até o ponto de ônibus. Moka o alcançou e começou a chorar enquanto explicava que os mundos deles eram muito diferentes para um bom relacionamento entre eles. Sazu já havia os alcançado naquela altura, então Sukuna disse a ela para sair do caminho para que ele pudesse lidar com o orc de 3 metros como um verdadeiro alfa. Para surpresa de ninguém, ele quase teve sua coluna estilhaçada pelo tapa de Sazu e tentou dizer algo a Moka, mas acabou arrancando seu rosário.
Depois que tudo ficou vermelho, ela começou a absorver morcegos e rapidamente se tornou uma bebê Ali antes de se livrar dos morcegos para revelar sua verdadeira forma. A presença dela deixou os ossos de Sazu rígidos, mas ele ainda tentou se mover, então ela terminou de bocejar e usou um único chute para arremessá-lo contra a parede de rocha. Sukuna se levantou para encontrá-la, mas sua visão começou a ficar turva e ele caiu sobre os seios dela. Depois de acordar em suas coxas momentos depois, ele encontrou o horário do ônibus e percebeu que tinha um mês inteiro até poder partir. Moka viu sangue escorrendo, então ela o ajudou a limpar com um guardanapo, mas isso começou a afetá-la novamente, então ela tomou outro gole rápido. Ele acordou no dia seguinte depois de ter a sorte de conseguir seu próprio quarto e se preparou antes de sair para sobreviver a mais um dia. Os meninos começaram a enlouquecer quando viram Moka e ficaram animados, achando que ela queria abraçá-los, mas ela só estava tentando chegar a Sukuna. Por algum motivo, todos pensaram que ele era um monstro insano que derrubou Sazu. No caminho para a escola, Moka parou para perguntar se ele estava bem dormindo ao lado de monstros que poderiam acabar com o mundo, e disse para ele contar a ela se algo desse errado. Ele estava perdendo os sentidos para sua beleza novamente quando ela de repente lhe disse que tinha pulado o café da manhã antes de cair em seu peito e tomar um gole de seu pescoço. Depois de surtar e dizer a ela para parar de usá-lo como banco de sangue, ele fugiu e parou perto de um lago para pensar em uma maneira de se salvar. Nesse momento, ele ouviu uma garota pedindo ajuda e foi ver como ela estava. O rosto de Karuno esculpido em grandes melancias fez seu cérebro dar um curto-circuito, mas ele ainda conseguiu ajudá-la a se levantar. Ela então pressionou suas melancias contra ele e o forçou a travar uma batalha mental com seus demônios antes de decidir ajudá-la a chegar à enfermaria. Mais tarde, ela agradeceu a ele pela ajuda, mas ele ficou surpreso que ela soubesse seu nome, e ela disse que estavam na mesma turma. Ele começou a ficar desconfiado, mas então ela caiu sobre ele novamente e disse que suas melancias eram muito pesadas antes de pressioná-las contra ele e pedir para ele verificar o peso. Ele já estava nas nuvens quando ela parou e fez ele olhar nos olhos dela antes de dizer que eram amigos, e usar seu charme para controlá-lo antes de continuar balançando seus melões nele. Depois que ele se juntou à demonstração pública de afeto, Moka apareceu e perguntou quem ela era. Os melões dela ainda estavam controlando sua mente, então ele disse que eram amigos especiais, e Karuno usou mais um pouco de seu charme para fazer ele segui-la para a aula. Moka tentou impedi-lo, mas ele disse algo sobre ela usá-lo como café da manhã, o que partiu seu coração e o deixou confuso. Mas então Karuno disse-lhe para manter-se afastado dela. Na aula, Sukune estava tentando entender por que ele estava falando com Moka desse jeito enquanto ela estava tendo uma briga de olhares com Karuno. Assim que Shizuka terminou de ensinar no dia, ele tentou falar com Moka, mas ela já havia saído e estava tomando uma bebida quando Karuno pulou das escadas e usou seu plano para bagunçar a cabeça de todos os caras que viram. Depois de acabar com eles usando seus atrativos, Karuno disse a Moka que ela estava atrapalhando seus planos de se tornar o sonho de todo otaku de monstros para poder drená-los com sua magia de súcubo. Moka tentou avisar que revelar seus poderes era contra as regras da academia, mas Karuno continuou a repreendê-la por fazer todos os garotos se apaixonarem por ela primeiro. Depois que Karuno disse que ia roubar Sukuna dela, elas começaram a discutir e todos os alunos se reuniram para assistir. No momento seguinte, Sukuna apareceu para falar com Moka e Karuno imediatamente tentou agarrá-lo de novo. Ele disse para ela se acalmar, mas então ela usou seu charme nele de novo e o fez esquecer o que queria dizer a Moka. Ela então disse a Moka que podia sentir o cheiro do sangue humano nele e sabia que ela estava apenas o mantendo por perto para se alimentar dele. Ela tentou se defender, mas então Sukune ficou convencido de que o que Karuno estava dizendo era a verdade. Ao ouvir isso, Moka chorou, então ela fugiu e Karuno comemorou sua vitória. Mais tarde na enfermaria, Karuno ainda estava comemorando sua vitória enquanto Sukune estava pensando sobre o que ele disse, e de repente, decidiu pedir desculpas a Moka. Enquanto Karuno usava seus melões para fritar os neurônios dele, Moka estava lá fora, amuando, quando seu rosário de repente acendeu e contou a ela sobre o poder que Karuno estava usando em Sukune. Contou a ela sobre um beijo poderoso, que essencialmente o transformaria em um vegetal do qual ela poderia drenar o poder. Então ela se levantou para ir salvá-lo. Naquele momento, ela estava prestes a usar o beijo nele, mas ele tentou se afastar. Então ela usou seu charme para mantê-lo parado. Assim que ela se aproximou o suficiente para um beijo, ele a agarrou e ela pensou que ele queria preliminares, então ela o abraçou também. Ele então disse que não queria fazer isso. Então ela começou a lutar para se soltar e ele começou a falar sobre como se arrependeu de ter dito aquelas coisas para Moka. Ouvindo isso, Karuno ficou irritada e liberou seus poderes. Mas antes que pudesse bater nele, Moka apareceu e a lançou pela janela. Ela estava tentando explicar o que Karuno era para ele quando o agarrou com sua cauda e Moka segurou enquanto ela decolava com os dois. Ela havia faltado demais às aulas de cauda na Academia de Monstros, então os deixou cair e decidiu usar suas garras para abrir caminho. Moka o empurrou a tempo, então as garras de Karuno apenas derrubaram as árvores atrás deles. Depois de verificar como ele estava, Moka disse-lhe para tirar o rosário para que ela pudesse lutar, mas após várias tentativas de arrancá-lo, ele não se mexia.
Karuno já estava se aproximando para um segundo ataque, então Moka enterrou a cabeça dele em seus melões e disse a Karuno para atacá-la em vez disso. Quando Karuno disse que poderia facilmente encontrar outro humano para usar como comida, Moka disse que ela só via Sukune como um amigo precioso e despertou o Giga Chad escondido em sua alma. Então ele tirou o rosário e se preparou para levar o golpe por ela. Mas então a transformação de vampira BBL da Moka começou e Karuno pôde sentir sua aura triplicando. Após completar a transformação, Moka deu a ela uma chance de correr, mas Karuno disse que não ia desistir de sua missão de encontrar o homem certo para preservar sua linhagem e atacou. Moka desviou facilmente e a agarrou pelo rabo antes de chutá-la contra uma árvore e se preparar para enviá-la para o outro lado. Quando ela começou a implorar para ser poupada, Sukune entrou entre elas e implorou a Moka em seu nome. Ela o lembrou do que poderia ter acontecido com ele, mas ele disse que todos merecem uma segunda chance, e Karuno começou a chorar. Moka decidiu não acabar com sua existência e disse a Sukune para ter muito mais cuidado com ela antes de colocar o rosário de volta e desmaiar ao se transformar de volta. No dia seguinte, Moka contou a ele sobre ouvir sua segunda metade no selo, o que significava que provavelmente estava ficando mais fraco. Mas então, ele se lembrou da outra Moka não sendo tão assustadora, e disse a ela que gostava dela de qualquer maneira. Eles estavam se perdendo nos olhos um do outro quando Karuno apareceu com biscoitos para ele e disse que ela havia decidido torná-lo o escolhido que ela estava procurando. Ela imediatamente usou seus melões para desligar o cérebro dele e começou a tentar arrancar seus braços com Moka. Semanas depois, os resultados dos exames de meio de período saíram e Sukune mal passou devido ao seu cérebro de processamento de 200 megabytes. Enquanto os outros monstros estavam animados por ainda serem estudantes depois de quase serem reprovados, Moka estava entre os alunos mais bem classificados e deixou todos chocados ao passar pelo corredor. Os otakus começaram a bajular sem vergonha novamente, mas ela viu Sukune e imediatamente correu para encontrá-lo. Ele então elogiou seu QI nível Einstein e ela se ofereceu para ajudá-lo a estudar para o próximo teste. Enquanto eles estavam olhando profundamente nos olhos um do outro e fazendo o resto dos meninos ferver de ciúmes, uma garotinha com uma queda pela Moka estava secretamente obcecada por ela. Nesse momento, o presidente da turma e seus amigos apareceram para parabenizá-la por ter sido a melhor da classe nos testes. Depois de olhar mais de perto suas roupas especiais e traje, eles disseram que o cosplay era contra as regras. Então começaram a rir dela. Então ela derrubou tigelas em suas cabeças e começou a rir. O presidente da turma de repente avançou para atacá-la, mas Moka apareceu e o impediu. Sukuna também correu para ajudar e todos os outros alunos começaram a assistir. Então o presidente da turma decidiu recuar e disse algo sobre odiar o tipo da Yukari antes de sair. Mais tarde no almoço, Moka lembrou que Yukari era a jovem que pulou de série para estar na mesma turma com eles, porque seu poder de processamento cerebral fazia Isaac Newton parecer burro. Depois que Moka elogiou sua roupa, ela começou a surtar e de repente disse que a amava antes de empurrá-la da cadeira e tentar apertar seus seios. Sukuna tentou segurar suas células cerebrais, vazando até Yukari convidar Moka para sair, para que pudessem levar as coisas para o próximo nível. Os outros alunos assistiram em choque enquanto Yukari passava o resto do dia agarrada aos seios de Moka e falando sobre todas as coisas divertidas que fariam juntas. Sukuna veio correndo exigir respostas, e Yukari imediatamente começou a zoá-lo por ser um beta sem talento que achava que tinha aura suficiente para conquistar uma gatinha como Moka. Ela então lhe deu uma ideia do que planejava fazer com Moka e usou seus poderes para atacá-lo com tudo o que tinha no armário do zelador. Moka não entendia seus próprios poderes, então ela disse a ela que era uma bruxa. E enquanto explicava seus planos para pessoas como Sukuna, o presidente da turma e seus amigos estavam espionando e começaram a planejar derrubá-la. Mais tarde, Sukuna estava na enfermaria recebendo tratamento para seus ferimentos por Karuno, e contou a ela o que aconteceu. Ela então ficou de quatro e contou a ele sobre a má reputação de Moka na aula enquanto se aproximava, com seus seios balançando, afetando a capacidade dele de pensar claramente. Yukari estava perto da janela na época, e decidiu usar uma boneca para controlar Sukuna, como parte do seu plano de mantê-lo longe de Moka. Quando Moka chegou à enfermaria, ela o encontrou apertando os melões de Karuno com força, e ele tentou se explicar, mas ela se virou e acusou Karuno de usar seu charme nele. Ela se levantou para se defender, mas as mãos dele continuaram e acabaram abrindo sua torta de atum. Depois de ver o buraco sagrado, seu cérebro se rompeu, e segundos depois, Moka começou a ficar irritada enquanto ele lutava para explicar. Mas então, Yukari começou a rir, e disse-lhes que ela estava por trás disso. Na aula, momentos depois, ele ficou chateado e tentou repreendê-la, mas Moka continuou a defendê-la dele. Ele então disse a ela que fazer pegadinhas aleatórias nas pessoas a deixaria solitária, mas ela afirmou estar bem sozinha para não ter que lidar com pessoas de baixo QI como ele. Quando ele percebeu algo mais em sua voz, ela derrubou uma panela na cabeça dele e saiu correndo rindo.
Ele tentou correr atrás dela, mas Moka o puxou de volta novamente, então ele ficou chateado e disse que ela estava sendo muito tolerante com ela. Enquanto corria, Yukari começou a pensar em todas as vezes que seus colegas de classe a odiaram e a fizeram chorar até ela sair. Nesse momento, o presidente da turma esbarrou nela antes que seus amigos aparecessem, e eles a pegaram para dar a punição que tinham planejado. De volta à aula, Moka ainda estava defendendo-a, e Sukuna também não cedia em sua raiva, então ela correu para ajudar Yukari por conta própria. Karuno então contou-lhes sobre a história das bruxas, e explicou como elas eram odiadas tanto por humanos quanto por outros monstros. Ele de repente percebeu que ela era tão solitária quanto ele, e correu para ajudá-la. Mas, a essa altura, o presidente da turma e seus colegas já a tinham levado para um local enevoado na floresta para a punição. Depois de se transformarem em sua verdadeira forma de homens lagarto Illuminati, eles disseram a ela que ela era uma mancha na reputação da turma. Ouvir isso a lembrou do dia em que ouviu algumas garotas fofocando sobre ela e deixou cair as saias delas antes de afirmar que também as odiava com lágrimas nos olhos. Ela começou a ativar um feitiço para tirá-los de lá, mas ele quebrou sua varinha com os dentes, e eles se prepararam para transformá-la em carne crua. Então, Moka apareceu, então eles decidiram saborear o enredo dela. Mas depois ela começou a dar um discurso para Yukari, e eles se afastaram para deixá-la terminar. Depois de dizer a Yukari para não se preocupar em ficar sozinha novamente e enxugar suas lágrimas com um abraço, o presidente e seus amigos lembraram-se do plano original de comer ambos, mas então Yukari deu a primeira mordida no rabo dele. Ele tentou abrir suas entranhas, mas Sukuna a salvou e quase teve a coluna arrancada. Ele se desculpou por odiá-la, e ela inicialmente tentou afastá-lo, mas então ela viu seus ferimentos e decidiu deixá-lo continuar sendo seu escudo de carne. Os homens lagarto avançaram para terminar o serviço, mas felizmente Kiruno também apareceu e os levou para um lugar seguro. Os lagartos se prepararam para um segundo ataque, então Sukuna tentou proteger Yukari, mas seu ferimento começou a doer, e enquanto Moka tentava ajudá-lo, ele puxou seu rosário. Após ela se transformar, o presidente da turma percebeu que seus pãezinhos de baunilha haviam dobrado de tamanho e decidiu focar nela. Mas num instante, seus garotos foram nocauteados nas árvores. Ela se posicionou atrás dele para dar-lhe uma chance de se render, mas ele recuou e decidiu atacar. Então ela chutou seus dentes e o mandou voando pelo lago até ele começar a se afogar. Yukari perguntou por que eles tinham ido a tais extremos para protegê-la, então Sukuna contou a ela sobre a política deles de cuidar de potenciais membros do harém, e ela começou a chorar. Dias depois, Kiruno e Moka estavam conversando sobre como Yukari tinha se reconciliado com seus colegas de classe quando chegaram à sala e a encontraram abraçando Sukuna. Ela lhes disse que sua sala de aula era bem ao lado antes de revelar que também tinha se apaixonado por Sukuna, começando outra discussão sobre quem era sua principal. Um mês havia se passado desde que Sukuna chegou de academia, e agora ele tinha 3 garotas lindas disputando sua atenção. Parecia que a vida dele não podia ficar melhor, mas por algum motivo ele estava distraído na aula, e não ouviu Shizuka chamando ele até que começou a desmaiar. No telhado mais tarde, Moka perguntou se ele estava bem, e ele afirmou que estava. Então eles começaram a rotina diária de olhares até que ela pediu um pouco de sangue e Kiruno os interrompeu. Ela perguntou se Moka estava tomando sangue todos os dias, e ela tentou negar, mas o rosto extremamente desidratado de Sukuna contava uma história diferente. Ele defendeu Moka dizendo que era simplesmente da natureza dela beber sangue. Então Kiruno decidiu fazer o mesmo e começou a usar seus melões para aquecê-lo. Mas Moka a parou para que ele acabasse se tornando seu brinquedo de aplausos. Mais tarde, Sukuna estava pensando sobre sua fraqueza deprimente ao sair, quando 3 bajuladores chorando o pararam e disseram que ele era o arqui-inimigo deles. Ele mal sabia quem eles eram, então trocaram de roupa e disseram que cada um era presidente de um fã-clube solo dedicado a adorar as garotas. Kuzu era viciado em Moka, Terra era viciado em Kiruno, e Naga era o PDF viciado em Yukari. Sukuna tentou escapar de sua performance que drenava a aura, mas eles o pararam e começaram a espancá-lo, dizendo que ele era fraco demais para estar perto das garotas. Quando a lixeira de repente começou a esvaziar em suas cabeças, Naga viu Yukari vindo para salvá-lo e ficou louco. Moka e Kiruno também apareceram para ajudar, então Yukari tentou usar sua magia para derrotá-los, mas Sukuna a impediu e levou um balde na cabeça. Os meninos aproveitaram a oportunidade para escapar, e Kiruno tentou persegui-los, mas ele a parou e disse que estava bem. No dormitório dos meninos naquela noite, ele na verdade não estava bem, mas ele lidou com isso como um G e passou alguns minutos conversando com seu telefone, já que não tinha mais ninguém com quem desabafar. Enquanto isso, os otakus beta estavam no fã-clube adorando as meninas e batendo palmas para suas fotos. No almoço, dias depois, Yukari contou que Naga a estava seguindo para tirar fotos para cantar à noite. Kiruno também teve uma experiência semelhante com Terra no dia em que sentiu suas vibrações estranhas enquanto ele a encarava.
Enquanto seus melões balançavam no caminho para a aula, os tremores que a barriga dele estava causando tornavam difícil para ela ignorá-lo e começaram a assustá-la. Ele então começou a aparecer em todos os lugares que ela ia. Então ela perguntou se estava tudo bem para eles começarem a planejar mandá-los para o paraíso dos monstros. Quando Kiruna sugeriu escoltar Sukuna para sua proteção, ele tentou dizer a eles para não se preocuparem com isso. Mas Yukari também teve a mesma ideia, e achou que eles poderiam eliminar seus perseguidores na próxima vez que tentassem emboscá-lo. Moka estava tentando ajudá-lo, e quase deixou escapar a verdade sobre sua total falta de poderes. Quando ela tentou consertar a falta de respeito, ele já havia perdido muitos pontos de aura e decidiu ir embora. Então ela correu atrás dele para se desculpar. Ela tentou dizer a ele que estava tudo bem ser um fraco, mas ele disse que não gostava de sempre ser resgatado por eles e saiu correndo. Naquela noite, ele saiu do seu quarto depois de escrever uma carta, e Yukari estava do lado de fora varrendo quando ele passou a caminho da saída. Ela imediatamente correu para contar a Moka, que então percebeu que era o dia em que o ônibus de volta ao mundo humano apareceria, e sabia para onde ele estava indo. Pouco depois, ele estava esperando no ponto de ônibus quando os fãs do Beta apareceram. Eles não estavam mais no campus, então decidiram mostrar a ele suas verdadeiras formas monstruosas, e de alguma forma conseguiram parecer ainda pior do que quando estavam fingindo ser humanos. Antes que ele pudesse assá-los, eles lhe disseram que já haviam aceitado suas personalidades de aura negativa e natureza sem riscos, antes que Kuzu o levasse embora e Naga o envolvesse com seu pescoço. Depois que Terra tentou sugá-lo para suas dobras abdominais, todos começaram a tentar acabar com seu sofrimento. Mas então as garotas apareceram e disseram para soltá-lo. Após Karuna deixá-los, ela avançou e o afastou deles, antes que Yukari usasse seus poderes para amortecer sua queda. Ele ficou triste por ser salvo de novo, então Sukuna deu um tapa em sua cabeça para ele voltar ao normal, e todos lembraram as missões suicidas que ele fez para salvá-los. Vendo que eles estavam fazendo ele se sentir melhor por ser um maluco, seus perseguidores obcecados ficaram chateados. Naga perseguiu Yukari com seu pescoço, enquanto as abas da barriga gotejante de terra traumatizaram Karuna, e Kuzu estava borrifando Moka com uma substância pegajosa suspeita. Sukuna tentou pará-los com uma de suas conversas motivacionais para colocá-los no caminho certo, mas ele esqueceu que eles eram psicopatas sem cérebro, e apenas os lembrou de que ele era seu arqui-inimigo. Eles combinaram seus corpos para se tornarem um gigante pegajoso, e o mandaram voando com um tapa. Sukuna tentou ajudar, mas ele decidiu ser o salvador pela primeira vez, e ainda assim acabou puxando um terço. Depois que ela se transformou, os meninos imediatamente começaram a adorar sua beleza, e enquanto corriam para ver mais de perto, ela discutiu o plano com as meninas. Karuna partiu e os desequilibrou com um chute, e Yukari usou sua magia para fazê-los tropeçar, dando a Moka uma oportunidade para chutá-los para a alta atmosfera e forçá-los a se separar. Enquanto eles discutiam seu fracasso, Moka disse a Sukuna para parar de pensar em ir embora, porque ele era sua fonte de alimento, e as garotas também pegaram seu braço para convencê-lo a ficar. Ele então disse a elas que nunca planejou realmente ir embora, e só queria pedir ao motorista do ônibus para enviar algumas cartas de volta para seus pais. Quando o motorista apareceu e pegou as cartas, ele elogiou Sukuna por ter coragem de ficar para trás e foi embora. Depois que Moka colocou o rosário de volta e desmaiou em seus braços, ele pegou o telefone e decidiu perdê-lo, já que não tinha mais sentido mantê-lo. No dia seguinte na aula, Shizuka revelou que um telefone conectando ao reino humano havia sido instalado, e o ônibus também começaria a aparecer uma vez por dia. Depois de quase desmaiar novamente, ele se sentou e Moka ligou para ele para que pudessem começar a encarar-se de forma estranha novamente, até que ela pulou para tomar uma bebida. Durante uma partida de futebol assistida por toda a escola, Sukuna manuseou a bola como se tivesse treinado o Mbappé, e fez todas as garotas gritarem seu nome antes de marcar o gol. Logo depois, ele se encontrou com Moka debaixo de uma árvore para uma sessão de maquiagem romântica. Percebendo que estava sugando as últimas gotas de sangue dele, ele parou de sonhar e se afastou. Enquanto ela corria à frente e dizia para encontrá-la na aula, ele esperava que ela sentisse o mesmo que ele, mas ela só gostava realmente do sabor de suas entranhas. Mais tarde na aula, Shizuka disse que a academia estava adicionando clubes ao currículo, e ele imediatamente começou a fantasiar sobre seu romance de estrela do futebol com Moka. Enquanto ele os assustava, Shizuka explicou que era necessário aprender como a sociedade humana funcionava, para que pudessem se misturar facilmente. Quando ela os lembrou de sempre manter suas verdadeiras formas escondidas, um dos alunos apontou para o rabo dela e instantaneamente teve seu rosto cortado. Após as aulas, Moka arrastou Sukuna para encontrar um clube, mas todos a assustavam, e o último tentou forçar a poção do amor goela abaixo para que ela se juntasse a eles. Sukuna estava começando a perder a esperança de encontrar um clube regular quando uma garota muito atraente anunciou o clube de natação para eles. Quando todos se reuniram para vê-la, Tamal disse que o primeiro cara a se juntar ganharia o Gawker 5.000 como presente de boas-vindas, e perguntou se Sukuna queria se juntar. Ele então disse a Moka que seria uma boa ideia e mudou seu sonho de romance de futebol para um em que ambos encontrassem amor na equipe de natação. Depois que ela lhe disse para parar de fazer caretas assustadoras, ele decidiu dar uma olhada, mas ela mencionou algo sobre não ser boa com água.
Tamal disse para ele largá-la e prometeu mandá-lo para o paraíso com suas habilidades de garganta, então Moka decidiu se juntar também. Momentos depois, 3 esquisitos se aproximaram sorrateiramente para assistir as garotas no clube, enquanto Moka estava sentada perto da cerca, lentamente perdendo a cabeça ao ver Sukune ter aulas de natação com Tamal. Após perceber o olhar de Moka, Tamal piorou as coisas para ela ao pressionar seus seios contra as costas dele, e a expressão dele foi a gota d'água para Moka. Ela o repreendeu por entrar no clube apenas para ficar com as garotas atraentes e decidiu ir embora, então ele tentou impedi-la e acabou molhando suas pernas com água. Tamal então disse a ela para parar de agir como um bebê crescido e espirrou mais água para afastá-la. No momento seguinte, Karuno pulou e caiu com seus bolinhos de peixe no rosto dele antes de cumprimentá-lo e cair na água. Yukari pulou em seguida e tentou quebrar o nariz dele com a superfície plana que ela chamava de melancias. Karuno imediatamente começou a apertar o braço dele contra as melancias dela enquanto pedia aulas de natação e aumentava a energia da espada dele. Ele tentou dizer para ela se acalmar, mas então ela começou a tirar o maiô e fritou os receptores de dopamina dele. Ela estava secretamente planejando finalmente transformá-lo em seu brinquedo de aplausos, então ela passou a provocá-lo com seus bolos simples. Mas então Yukari o distraiu com seu próprio plano para parar Karuno. Enquanto os idiotas do show de horrores choravam, Karuno balançou seus peitos para mostrar a Yukari que ela não era páreo para ela. Depois que Yukari disse a ela que eles provavelmente já estavam caindo, começaram a tentar arrancar os couros cabeludos uns dos outros, e Sukune tentou ajudar, mas ele foi repreendido e começou a pensar em Moka. Ela tinha acabado de entrar no beco naquela altura e caiu antes que o Rosário a lembrasse dos perigos da água quando começou a soltar faíscas. Enquanto Moka lidava com as repercussões de deixar um homem roubar seu coração, Yukari e Karuno decidiram iniciar uma competição em equipe no clube de natação. Depois de exibirem suas tramas para os meninos e se desafiando para vários jogos, elas empataram e decidiram terminar com uma luta de galinha. Graças ao excesso de estrogênio dela, Karuno acabou dominando Yukari, então ela começou a tentar morder o melão dela. Sukune passou o dia todo estressando à beira da piscina, então Tamal foi verificar como ele estava, e o levou para ajudar a aliviar suas preocupações com o plano dela. E Yukari finalmente conseguiu usar os mega melões de Karuno contra ela. De volta ao beco, a condição de Moka tinha começado a piorar, mas ela ainda tentou voltar para a piscina. O Rosário disse a ela que ter um relacionamento com Sukune era uma má ideia, mas ela disse que o conhecia melhor e decidiu arriscar tudo para passar o resto do dia com ele. Até então, Tamal estava dando aulas de natação para Sukune, mas ainda não era o suficiente para fazê-lo parar de pensar em Moka. Ela então fez com que ele se concentrasse em seus seios e começou a falar sobre como sempre teve sentimentos por ele e queria seu órgão genital masculino, mas ele disse a ela que seu coração pertencia a outra pessoa. Ele tentou sair, mas então ela enfiou o rosto dele em seus seios e se recusou a soltar. No momento seguinte, as outras garotas na boate começaram a sugar a força vital de todos os meninos na piscina. Quando Yukari e Karuno perceberam, Tamal se desculpou por enganá-los e explicou que era um mal necessário para garantir que sereias como eles sobrevivessem. Antes que Sukune pudesse se mover, ela o parou e disse que ele era especial para ela porque podia sentir o verdadeiro cheiro humano dele. Quando o restante das sereias começou a cercá-los, Yukari e Karuno tentaram ajudar, mas estavam em desvantagem numérica. No momento seguinte, Moka apareceu e inicialmente hesitou por causa da água, mas depois de ver Tamal prestes a cravar os dentes nele, ela pulou e faíscas começaram a voar pela piscina. Tamal chamou-a de estúpida por pular, e as garotas disseram a Sukune que ela não duraria muito na água. Mas Tamal continuou segurando ele, até que Moka começou a se afogar. Depois que Karuno segurou Tamal, Sukune nadou para salvá-la e tirou o rosário para ativar sua transformação debaixo d'água. Assim que ela entrou em sua verdadeira forma, começou um redemoinho para fazer uma entrada dramática. Mas Tamal sabia que ela ainda não aguentava água e fez as outras sereias espirrarem água nela para reduzir sua força. Karuno deu um chute voador em metade deles, enquanto Yukari usou suas tigelas no resto para que Moka pudesse lidar com Tamal. Tamamo disse a ela que era inútil tentar derrotar uma sereia em seu próprio território, mas Moka disse que ela era presa fácil e disse a ela para dar o seu melhor. Tamamo mergulhou na água a toda velocidade para acabar com ela, mas Moka pulou para fora com ela. Moka então chamou-a de estúpida por deixar seu território e usou um chute voador no rosto para jogá-la em uma rede de pesca. Depois de se recompor, Moka ajoelhou-se para recuperar suas forças, e quando Sukuna tentou ajudá-la, ela o esbofeteou e chamou-o de egoísta antes de sair. No dia seguinte estava chovendo, então ela não apareceu nas aulas, e ele ficou pensando nela o tempo todo. Shizuka estava relaxando à beira da piscina um dia depois, quando o ouviu pedindo desculpas a ela pelo que aconteceu. Moka disse que estava tudo bem se ele quisesse se juntar ao clube de natação e disse que torceria por ele nas arquibancadas. Ele recusou voltar ao clube para mantê-la longe da água, e ela continuou tentando mudar sua opinião. Então Shizuka sugeriu que se juntasse ao clube de jornalismo. Depois que aceitaram, ela ficou empolgada por finalmente ter membros, mas então ouviram Yukari e Karuna correndo, enquanto também pediam para se juntar.
Enquanto Shizuka comemorava com um mergulho, Moka ficou animada por finalmente ter um clube para compartilhar com elas e as garotas. Havia uma lua cheia de sangue naquela noite, e uma estudante que acabara de usar a piscina estava tentando se trocar, mas então ela sentiu que alguém a estava espionando. Outro estudante estava se vestindo no dormitório mais tarde e também foi espiado pelo misterioso esquisito. A semana seguinte começou com Moka pedindo um pouco do sangue de Sukuna, e tomando antes que ele pudesse formar uma frase. Ela então o jogou de lado com suas artérias vazando para se concentrar no sabor. Ele tinha acabado de se levantar quando Karuna apareceu e disse o quanto estava animada para começar a frequentar as reuniões do clube com ele antes de sufocá-lo com seus melões. Yukari também apareceu e tentou roubá-lo, mas Karuna recusou-se a deixá-lo ir, e começou a ter um duelo mental com Moka, até que Yukari lhes disse que Sukuna estava prestes a seguir a luz. No clube mais tarde, Shizuka estava prestes a começar a reunião, mas então eles perceberam que não havia outros membros e perguntaram a ela sobre isso. Ela então disse que havia mais um membro, que apareceu a tempo de ela apresentá-lo. A aura de Jin fez com que a sala inteira cheirasse a lírios quando ele entrou e deu flores às meninas, enquanto fazia movimentos de pulso no nível do Duke Dennis e bloqueava completamente Sukuna. Shizuka disse a elas que ele era um veterano a quem elas poderiam fazer perguntas sobre o grupo antes de sair para uma reunião de equipe e deixá-lo para cuidar do resto. Momentos depois, ele explicou que o objetivo do clube é estar sempre por dentro de tudo o que acontece na academia antes de perguntar se eles tinham alguma dúvida ou história que valesse a pena cobrir. Karuna contou sobre alguém conhecido como o Peeping Tom. Este era um espião que se aproximava sorrateiramente para ver as garotas trocando de roupa, e ninguém havia conseguido pegá-lo, então sua identidade continuava um segredo. Depois que ela sugeriu brincar de detetives, Gin concordou e disse que eles tinham que começar obtendo qualquer informação sobre o Peeping Tom. No momento seguinte, Karuna e Moka estavam tentando colocar cartazes enquanto Gin estava atrás delas, fazendo-as alcançar mais alto por algum motivo. Yukari apareceu para ajudar, mas ele disse para ela esperar até que seus hormônios de crescimento entrassem em ação antes de tentar ajudá-lo com qualquer coisa. Quando Sukuna apareceu com mais cartazes, ele viu Jin agachado observando as meninas e se aproximou para ver o que ele estava fazendo. Depois de ver suas vestimentas especiais e perder a cabeça, ele bloqueou Jin e pediu uma explicação. Jin disse que estava apenas tentando se alongar, mas Sukuna sabia que era mais do que isso, e exigiu respostas. Então ele tentou usar sua aura para fazer tudo desaparecer. Quando Moka perguntou o que estava acontecendo, Jin disse que Sukuna estava olhando para seus planos, e ambos de repente ficaram autoconscientes. Antes que ele pudesse se explicar para eles, ambos lhe deram um tapa nos dentes, e Yukari saiu com Karuna para se afastar dele. Ele tentou se explicar para Moka, mas ela passou por ele e disse que o odiava antes de sair correndo. Momentos depois, ela estava no banheiro feminino, verificando se estava usando as limpas, antes que sua outra metade começasse a falar o rosário e dissesse para ter cuidado com Gin. Aquela noite era outra lua cheia de sangue, e ele passou no telhado, observando obsessivamente Moka enquanto ela dormia. No dia seguinte, Sukuna tentou falar com ela no caminho para a aula, mas ela decidiu que ele teria que merecer seu perdão. Enquanto algumas garotas no vestiário falavam sobre como Moka gostava de beijar Tsukune, Jin estava escutando e começou a ficar maluco pensando em todas as atividades cultas que eles poderiam estar praticando juntos. As garotas ouviram seu grito e imediatamente foram verificar, mas Tsukune infelizmente estava passando no pior momento possível. Enquanto as garotas o questionavam, Jin estava no telhado pensando antes de se lembrar do que Moka disse a Tsukune no dia anterior, e elaborar um plano perfeito. Mais tarde, Tsukune tentou se explicar para as garotas, mas elas se recusaram a acreditar nele. Ele estava fora da sala momentos depois, quando Jin apareceu e disse que acreditava nele, antes de dizer que tinha o plano perfeito para provar a inocência de Tsukune. Depois de chegar aos fundos do prédio, Jin disse para ele olhar pela janela e disse que isso resolveria todos os seus problemas, mas Tsukune começou a ficar cético. Então Jin lhe deu um sorriso de $1 milhão e ele imediatamente começou a puxar um tambor. Ele ainda estava subindo quando Jin falou sobre os sentimentos que ele tinha por Moka. Tsukune tentou perguntar o que ele queria dizer, mas então percebeu que estava olhando para o vestiário feminino, e Jin rapidamente tirou fotos dele antes de dizer que iria incriminá-lo para arruinar seu relacionamento com Moka. Antes que ele pudesse perguntar por quê, as garotas o viram e Jin praticamente sumiu, deixando-o à mercê de um grupo de garotas extremamente irritadas que pensavam que ele era o tarado. Ele estava tentando se explicar para eles quando Moka apareceu e perguntou se era verdade. Ele tinha acabado de dizer que na verdade subiu no tambor para olhar, mas eles não o deixaram terminar e Moka saiu correndo pensando que os rumores eram verdadeiros enquanto as meninas começaram a bater nele. Mais tarde, Yukari contou para Kiruno sobre isso, mas ela não conseguia acreditar que ele faria isso, então ambas decidiram começar uma investigação particular. Logo após o pôr do sol, Moka estava no telhado pensando quando Jin apareceu para se fazer de ombro amigo. Ela ainda não podia acreditar que Tsukune era o tarado, mas ele disse para ela esquecê-lo antes de agarrá-la e se inclinar para um beijo.
Depois que ela o afastou, ele deu a ela as fotos que tirou e afirmou que alguém as havia circulado depois de pegá-lo em flagrante. Ela ainda estava lutando para acreditar que Tsukune poderia fazer tudo isso. Então ele empurrou na cara dela e disse que tinha ido tão longe a ponto de empurrar os tambores só para olhar as meninas. Justo então, Kiruno e Yukari apareceram parecendo que tinham acabado de sair de uma convenção de Sherlock Holmes. Eles tiraram as fotos e perguntaram como ele sabia que Tsukune usava um tambor se não estava lá. Ele disse que foi porque ele foi lá algum tempo depois que pegaram Tsukune, e afirmou que era a primeira vez que ia lá. Quando Yukari perguntou como ele sabia que Tsukune tinha movido os tambores, ele disse que eles estavam originalmente em um local diferente, e Kiruno o lembrou de sua alegação de nunca ter estado lá antes. Yukari então juntou suas especulações atuais, e ele disse que eram inúteis porque não o colocavam na cena do crime. Então, eles disseram a ele que os tambores tinham sido movidos logo após as meninas baterem no Tsukune, o que significava que ninguém mais os tinha visto. Além disso, Shizuka realmente o viu movendo os tambores para a janela antes do que aconteceu, e com isso, eles o pegaram tentando incriminar Tsukune. Depois que as fotos de suas sessões de espionagem noturna caíram, ele decidiu parar a farsa e pulou para longe deles para ganhar mais luz do luar antes de se transformar em um lobisomem. Depois que ele atacou Moka em super velocidade, Tsukune apareceu e correu para salvá-la, mas Jin imediatamente tentou cortá-lo. Moka o puxou bem a tempo, mas ele arrancou seu rosário antes de cair. Jin começou a pisar em suas costas enquanto lhe dizia para desistir de Moka, e estava prestes a acabar com ele quando Moka terminou sua transformação, e o deixou atordoado. Ele ainda decidiu derrubá-la e avançou para o ataque antes de desviar do ataque dela em super velocidade. Depois de falar sobre o efeito da lua em seus poderes, ele usou sua super velocidade para confundi-la e conseguiu rasgar um pedaço do uniforme dela, mas ela o pegou quando ele tentou novamente. Ele ficou apavorado ao perceber que a lua estava bloqueada, mas ainda assim tentou atacar e levou 2 chutes brutais na cabeça que o mandaram voando para fora da borda do prédio. No dia seguinte, Moka estava tentando colocar os cartazes das últimas notícias quando Tsukune viu suas roupas sagradas e temporariamente ficou sem reação. A última edição revelou a verdade sobre Jin, então todas as meninas começaram a persegui-lo pelo campus. Moka tentou ajudar Tsukune, mas o sangue dele começou a distraí-la, e as meninas tentaram impedi-la, mas ela já estava sem um gole há tempo suficiente e perdeu o controle. Semanas depois, eles estavam distribuindo a última edição com Jin, e assim que dispersaram a multidão, Moka sugeriu comemorar o sucesso do clube. Eles então perceberam que Jin havia saído e imaginaram que ele estava procurando alguns bolinhos de arroz para espionar, mas ele havia decidido começar a tentar uma abordagem direta com suas vítimas. Eles decidiram continuar fazendo planos sem ele, mas então uma garota de cabelo roxo apareceu e os chamou de estranhos por serem tão amigáveis. Kiruno se preparou para uma briga e então começou a pedir um jornal, e Tsukune decidiu dar a ela o último que estava lendo. Ela se aproximou e o assustou um pouco com seu visual gótico de baixo orçamento, antes de dizer que ele era fofo e ir embora. As meninas ficaram preocupadas e acharam que ele estava secretamente testando perspectivas de um harém, então ele disse que não sabia quem ela era antes de dizer a elas para continuarem planejando a festa. Na aula mais tarde, Shizuka estava chamando a chamada para um aluno que ainda não apareceu, mas então Mizuhei entrou e deixou todos chocados quando se sentou na cadeira vazia. Shizuka disse a eles que não tinha conseguido ir às aulas por um tempo e pediu que todos se dessem bem com ela. Após as aulas, Moka e Kiruno decidiram comprar suprimentos para a festa, mas então Kiruno começou a usar seus melões para confundir seus pensamentos. Então, Moka a afastou. Depois que eles saíram, Mizuhei apareceu para devolver o jornal que ele deu a ela e disse que estava lendo todos os números que ele escreveu enquanto estava em casa. Ela então deu a ele um álbum de recortes que ela usou para compilar tudo, mas quando ele abriu, viu muitas coisas que a fizeram parecer ainda mais estranha para ele. Ela de repente começou a agir de forma estranha e agarrou o braço dele para dizer que os dois tinham muito em comum que os tornava certos um para o outro. Enquanto isso, na sala dos professores, Shizuka estava trabalhando em algo quando Katsumo apareceu e perguntou sobre Mizuhei. Ele tinha ouvido falar sobre ela faltar ao início do período letivo, e adivinhou que era porque ela tinha grandes problemas com monstros para lidar. Hiriko também se juntou a ele para dizer a ela que Mizuhei tinha feito a mesma coisa desde o ensino médio. Então Katsumo disse a ela para ter cuidado ao redor dela. Mais tarde, Tsukune se cansou de lidar com Mizuhei e tentou sair, mas ela o impediu. Ela então perguntou se ele estava tentando ir ver a Moka, e começou a ativar seus poderes antes de dizer que ele tinha que se tornar dela, ou corria o risco de ela atacar a Moka. Naquela época, a Moka estava esperando por ele na escola, e pensou que ele finalmente havia aparecido, mas era o Mizuhei. Ela disse para parar de esperar pelo Tsukune, e começou a pingar água enquanto se aproximava, antes de agarrar a Moka pelo pescoço e empurrá-la para estrangulá-la. Depois que Moka a acertou no rosto e viu que ela era um picolé vivo, ela disse que era uma clone de gelo antes de transformar sua mão em uma lança de gelo para acabar com Moka. Naquela altura, Tsukune estava sendo arremessado pelo lago agora completamente congelado, enquanto a verdadeira Mizuhei continuava a congelar tudo, incluindo ele.
Ela disse que ele era o único capaz de aquecer seu coração gelado e se aproximou para selar o acordo, mas então entrou Moka, que felizmente foi salvo por Kiruno. Depois que Mizuhei começou a usar seus poderes para atacá-los, Mizuhei disse que eles tinham que pagar por interferir em seu amor por Tsukune e estava prestes a atacar Moka, mas ele a impediu. Ela então lembrou a ele que ambos eram solitários destinados ao romance definitivo, mas ele disse a ela que deixou de ser um solitário desde que seu harém começou e ela enlouqueceu antes de desaparecer em um instante. Logo depois, Katsumo estava no campo se despedindo dos alunos e observando seus bolos de arroz antes de ouvir alguém chorando e ver Mizuhei. Momentos depois, Tsukune estava de volta na sala do clube, doente com as garotas enquanto explicavam o que aconteceu com Yukari. Elas começaram a ouvir algum barulho, então Yukari foi dar uma olhada e viu Shizuka, que disse a elas que Mizuhei havia atacado Katsumo. Enquanto ele estava na enfermaria após ser enfaixado, Shizuka estava com Tsukune e as garotas na sala dos professores explicando o que aconteceu. Quando Tsukune perguntou como eles sabiam que era Mizuhei, duas monstruosidades balançando pularam na cena e Hiriko disse que Katsumo havia contado a eles antes de desmaiar. Ela também disse que a escola inteira estava procurando por ela, então começaram a tentar entender por que ela fez isso. E Yukari supôs que era porque Tsukune a rejeitou brutalmente. Ele começou a se sentir mal com isso, então lembraram-lhe dos acessos de raiva bipolar dela. Mas então ele decidiu ir procurá-la e saiu correndo no momento em que Jin apareceu e disse que tinha algumas informações. Misora estava em um penhasco na beira da cidade quando Tsukune a encontrou e disse para ela voltar com ele, e pediu desculpas para que eles não a expulsassem. Ela então começou a chorar e disse que gostaria que ele a tivesse entendido antes de enlouquecer. Foi então que as garotas o alcançaram e disseram que ela era na verdade inocente antes de mostrarem fotos de Katsumi tentando aplaudi-la depois que a viu chorando. Tsukune começou a tentar se desculpar com ela, mas então ela explodiu e congelou a água antes que seus clones de gelo saíssem e ela começasse a congelar o chão novamente. Depois que o gelo sob seus pés quebrou, ela caiu, mas Tsukune conseguiu salvá-la e disse para ser sua amiga para que ela não ficasse sozinha novamente. Nesse momento, os clones dela o cercaram e ela disse que não conseguia mais controlá-los. Mas antes que eles enfiassem suas mãos de gelo nas costas dele, Moka mergulhou para salvá-lo e teve o rosário arrancado. Depois que ela se transformou, basicamente aniquilou-os até explodirem e levantou Tsukune com Misori. Misori se levantou e se recusou a agradecer pelo salvamento. Então ela a mandou voando com um chute e disse para tentar se desviver sozinha da próxima vez. Mais tarde na sala do clube, Shizuka os elogiou por terem salvado Misori quando a sala de repente começou a ficar mais fria antes dela entrar. Ela disse que ia experimentar coisas novas e começou pelo cabelo. Então Jin tirou uma foto para adicionar à sua coleção. Depois que Tsukune e as meninas o agradeceram por resolver o caso com suas fotos, ele disse que estava apenas tentando fazer seu trabalho como presidente do clube. Mas então algumas fotos caíram do seu bolso e eles viram qual era o seu verdadeiro trabalho e começaram a bater nele. Na escola no dia seguinte, todos os alunos pararam em suas trilhas enquanto Hiriko fritava seus cérebros com suas baquetas e melões, até que uma rajada de vento deu aos alunos um show que sobrecarregou seus cérebros. Mais tarde, na aula, ela estava ensinando matemática, e Tsukune começou a entrar em pânico ao perceber de repente que tinha ficado ainda mais burro do que quando se matriculou pela primeira vez. Quando ela lhe fez uma pergunta, ele começou a ter um ataque de ansiedade, então ela se aproximou para explicar a importância dos estudos. Mas tudo o que ele conseguia ver eram os melões dela. Ele se encontrou com Moka no telhado mais tarde para pedir ajuda com os estudos para as provas. Quando ela aceitou e disse para ele ir ao seu quarto para uma sessão de estudos mais tarde naquele dia, ele começou a surtar e pensou que ela queria algo a mais. Ela de repente o pressionou contra a parede e começou a perder o controle. Então ele pensou que ela estava prestes a dar-lhe um GOK 3000, mas ela só queria tomar outro gole do seu sangue. Karuno interrompeu-os para dizer que estava mais preparada para ensiná-lo, mas Yukari também teve a mesma ideia e lembrou-os de que ela era a melhor da turma. No momento seguinte, Misori apareceu e os assustou com seu clima sombrio antes de perguntar se podia estudar com eles. Eles acabaram juntos na sala do clube mais tarde para ter aulas com a Yukari, e depois das primeiras aulas, Tsukune aproveitou um momento para flertar com Moka, enquanto Misori fazia uma pergunta a Yukari que a fez perceber que estava em perigo. Após ler as anotações da Moka, Tsukune perguntou se poderia emprestá-las para uma sessão de estudo privado em seu dormitório, mas ela se ofereceu para fazer uma nova anotação, só para ele, e os dois começaram outro longo concurso de olhares. Eles estavam em seus armários se preparando para ir para casa quando Hiriko apareceu e perguntou por que eles ainda estavam por ali. Depois de ouvir sobre a sessão de estudo em grupo, ela disse que havia uma maneira melhor de Tsukune melhorar suas notas e enfiou a cara dele em seus seios antes de dizer para ele encontrá-la na sala de tutoria no dia seguinte, após as aulas.
No final do dia seguinte, ele estava na sala do clube com as meninas, e Karuno contou a ele sobre os rumores que ela tinha ouvido sobre Hiriko ser uma professora extrema que gostava de ensinar com seus atributos. Enquanto Moka de repente percebeu que sempre esteve em falta nesse departamento, Karuno e Yukari se revezaram apertando os atributos uma da outra. Quando Moka disse a Sukune para se concentrar em fazer seus trabalhos, Yukari disse que ele perderia as férias de verão se não passasse nos exames. Ele de repente ficou animado e pensou em passar o verão olhando para as meninas de biquíni antes de prometer fazer tudo ao seu alcance para passar. Na sala de tutoria mais tarde naquele dia, ele abriu a porta e viu Hiriko em um conjunto da Victoria's Secret que fez seus hormônios do amor dispararem. Ele começou a ficar barulhento, então ela usou um chicote para calá-lo e disse para ele ser um bom menino antes de se aproximar para um gostinho rápido para carregar sua espada. Enquanto as aulas particulares ao estilo Johnny Sins continuavam noite adentro, as de Moka passou o resto do dia em seu quarto estudando e torcendo para que Sukune estivesse bem. Após a aula de ginástica no dia seguinte, Yukari foi amarrada e arrastada por Karuno por se recusar a dar uma aula extra. Depois que eles esbarraram em Sukune e o viram divagando sobre fórmulas de nível universitário, Karuno tentou pedir aulas a ele, mas ele se afastou. Moka o viu lá dentro e perguntou como estavam indo suas aulas antes de entregar a ele a nota que prometeu fazer. Ela tinha acabado de notar seu olhar distante quando Hiriko arrancou o livro de suas mãos e o jogou de volta em seu rosto antes de dizer para ela ficar longe dele e levá-lo para outra lição. Enquanto ele continuava suas sessões de estudo sob a orientação culta de Hiriko, Moka eventualmente se cansou de esperar por ele e decidiu se concentrar em seus estudos. Depois de dias estudando, ele estava na sala de tutoria com Hiriko uma noite e mencionou o nome de Moka, então ela o derrubou com seu chicote. Ela então o transformou em um cavalo humano e começou a pressionar seu plano em seus bolos, enquanto prometia garantir que ele aprendesse a lição. Quando Moka ouviu seus gritos, Hiriko já estava prestes a explodir enquanto o forçava a absorver dolorosamente seus bolos de cobra. Quando Moka chegou lá, ela parou de forçar sua mente e disse para cuidar de seus próprios assuntos antes de jogá-la contra a parede e se preparar para continuar as lições com Sukune. No momento seguinte, Misori caiu do teto e a congelou enquanto Moka correu para salvar Sukune. Hiriko jogou algumas de suas velas de caveira para parar os poderes de Misori, então Moka jogou uma para derrubá-la. Mas então ela ficou irritada e usou sua cauda para atacá-la. Suas anotações foram rasgadas no processo e uma página daquela que ela fez para Sukune caiu na frente dele. Hiriko estava prestes a atingir Moka com um raio quando Sukune o impediu e disse que suas lembranças haviam voltado por causa do bilhete. Hiriko começou a enlouquecer, então Sukune retirou o rosário de Moka e ativou sua verdadeira forma. Hiriko ainda achava que podia enfrentá-la, então Moka decidiu dar-lhe uma lição e resetar seu cérebro com um chute brutal antes de Misori congelá-la. No dia dos exames, os ataques de ansiedade de Sukune pioraram, mas no final, ele disse a Moka que fez o seu melhor e agradeceu por toda a sua ajuda, antes que ela pulasse para tomar uma bebida rápida como pagamento por salvá-lo. No próximo fim de semana, Sukune estava andando de um lado para o outro na parada de ônibus até que Moka apareceu e deixou ele animado com sua beleza. Depois que começaram a falar sobre a viagem de verão, ele lembrou que Shizuka lhes disse que todos iriam para o reino humano para a viagem. Moka disse a ele que estava cética sobre ir para o mundo humano por causa de suas experiências passadas, mas se sentia melhor com ele lá e se apoiou nele. Depois que seus seios chamaram a atenção dele, eles começaram a se aproximar para um beijo, mas então o resto das meninas apareceu e exigiu saber o que eles estavam tentando fazer. Shizuka apareceu no ônibus momentos depois, mas quando estavam entrando, Sukune notou que Gin não estava lá e perguntou sobre ele. Karuno então disse que estava de volta à escola, sendo repreendido por Hiriko por passar a maior parte do tempo na escola, espiando qualquer trama que pudesse encontrar. Durante a viagem pelo portal do túnel, Sukune não conseguia parar de pensar em ver o reino humano novamente, e assim que saíram, ele ficou extremamente animado por finalmente estar de volta. Karuno percebeu isso e perguntou por que ele estava agindo como um humano, e Moka rapidamente o salvou dizendo que ele havia passado algum tempo no reino humano antes. Mais tarde na praia, eles estavam jogando vôlei enquanto falavam sobre o mundo humano. Mas então Moka caiu e o distraiu com seu plano. Então Misori usou a bola para tirá-lo do mundo da fantasia. Karuno começou a falar sobre sua semelhança com os humanos novamente e começou a ficar agitado, mas Moka disse para eles se concentrarem em aproveitar a praia, então eles mudaram de assunto. Eles entraram em uma disputa acirrada, e Yukari tentou vencer com magia. Então ele pulou para detê-la e levou um tapa forte que o prendeu no chão antes de lembrá-la de não usar magia no mundo humano. Enquanto Shizuka estava pensando em roubar alguns frutos do mar recém-pescados mais tarde, Sukune estava sentado com Moka na areia. Depois de ver seus seios novamente, ela notou seu olhar atento e segurou sua mão para que pudessem se beijar. Mas as garotas interromperam novamente e o chamaram para nadar. Ele tentou levar Moka com ele, mas ela o puxou de volta e lembrou-o de sua resistência à água.
e seu sangue depois que ele decidiu ficar com ela e recusou-se a ouvir as tentativas dela de entrar na água com as garotas. Eles começaram a tentar se beijar novamente, mas como de costume, Karuna o interrompeu e acusou Moka de usar sua beleza para enganá-lo para que ela pudesse tomar seu sangue. Depois de lutarem pelos direitos sobre sua Magnum, ele olhou para cima e notou um jardim de girassóis, então eles foram verificar e não viram a placa de proibido entrar enquanto uma criatura misteriosa os observava das flores. Um casal também havia chegado ao jardim, mas a menina disse a ele que era conhecido como a Colina da Bruxa, um lugar onde bruxas faziam as pessoas desaparecerem por entrar sem permissão. Enquanto eles saíam, Yukari os observava depois de ouvir tudo o que disseram e começou a discutir com Karunu, que começou a criticar sua espécie por sempre causar problemas. Enquanto eles discutiam, a criatura misteriosa observava, e quando todos começaram a voltar para a praia, acabou sendo uma senhora que se interessou por Yukari. Eles estavam montando o acampamento mais tarde quando Shizuka disse que queria procurar comida, e Moka disse que já tinham o suficiente. Ela então disse que queria peixe fresco, e saiu correndo com o rabo de fora, então lembraram-na de escondê-lo. Logo depois, Tsukune estava tentando mover o cooler e Yukari tentou ajudar, mas ele disse que era pesado demais para ela, e carregou com Karu no lugar. Ela então tentou ajudar a Moka com os vegetais, mas ela também recusou e disse que objetos pontiagudos eram ruins para ela. Mizuhei disse que não, então ela foi sentar-se sozinha e de repente ouviu algo no jardim de girassóis. Quando chegou lá, Ruby revelou-se e disse que também era uma bruxa. Yukari ficou um pouco cética em relação a ela, mas então Ruby disse que estava observando-a o dia todo, porque não esperava ver uma bruxa na colina, e a abraçou enquanto dizia que tinham que se tornar melhores amigas. De volta ao acampamento, Shizuka ficou animada para comer peixe de novo. Então disseram para ela parar de deixar o rabo de fora e depois de rir dela, Tsukune de repente percebeu que Yukari estava desaparecida. Naquela época ela estava falando sobre a colina com Ruby, que então pediu sua ajuda para derrubar humanos para que eles não a destruíssem. No momento seguinte, Tsukune apareceu depois de procurá-la por toda a parte e perguntou quem era Ruby. Mas então Ruby imediatamente convocou monstros de plantas para atacá-lo. Yukari tentou dizer a ela que ele era um amigo, mas então ela entrou em modo de voo e disse que as bruxas deveriam se unir antes de lançar o ataque contra ele. Depois que Yukari parou os monstros, Ruby convocou muitos outros para capturar os dois. Yukari inicialmente perdeu a esperança, mas ao lembrar do que Karunu disse sobre ela ser imatura, ficou irritada e afastou os monstros e usou um feitiço para ativar um ataque que derrotou o resto deles. Eles chegaram segundos depois e ficaram todos chocados ao ver que ela lidou com tudo sozinha, mas Karunu ainda estava preocupado e a repreendeu por agir por conta própria. Ruby ainda estava esperando, então Yukari disse a ela que não podia aceitar sua amizade e saiu com as meninas. Moka tentou aproveitar a oportunidade para finalmente beijar Tsukune, mas então suas entranhas foram arrancadas por um monstro planta, e Ruby disse que ela tinha que levar Yukari de volta para seu mestre. Vendo Tsukune desmaiado e sangrando, Moka perdeu a paciência e se transformou com seu rosário ainda preso. O resto deles também ficou furioso, e toda a colina foi iluminada por uma enorme liberação de energia mágica. No dia seguinte, Ruby acordou com todos os rostos deles ao redor e lembrou-se do que aconteceu na colina antes de tentar atacar. Tsukune a impediu com uma bebida enlatada para que ela pudesse se acalmar, e eles pediram a história da colina. Ela contou que era um refúgio seguro para bruxas, até que os humanos começaram a destruí-lo para desenvolver a área. Contar a história a deixou irritada novamente, mas ela controlou sua raiva e perguntou a Yukari se ela finalmente entendia por que os humanos eram uma ameaça. Yukari ainda não concordava com ela, e Karunu também queria saber por que ela precisava prejudicar os humanos para conseguir o que queria. Ela ficou irritada novamente e disse que seu mestre julgaria os humanos. Então todos começaram a perguntar pelo mestre para entenderem o motivo de seu ódio pela humanidade. Quando ela disse que não tinha outro lugar além da colina para ficar, eles disseram para ela segui-los de volta para a academia, e Yukari usou os melões de Karunu para dar uma ideia de como era a vida deles na academia. Ela passou o resto do dia em uma crise existencial e naquela noite saiu com a lata que Tsukune lhe deu e voou para a mansão de seu mestre. Assim que entrou, foi envolvida por monstros de plantas e começou a implorar por uma segunda chance. Sukuna e as garotas correram para encontrá-la mais tarde, e mal tinham entrado na colina quando os monstros de plantas começaram a envolver seus pães de baunilha. Ruby invocou mais monstros de planta escondidos na colina para atacar Sukuna, e Kurono se libertou para ajudá-lo, mas ele foi cercado em um instante. No momento seguinte, eles foram congelados por Miso Vermelho e Yukari usou sua magia para acabar com eles. Depois que o cobriram, ele viu Moka prestes a se tornar fertilizante e tentou ajudá-la, mas ambos foram capturados. Enquanto as garotas lutavam para resistir ao enxame interminável de monstros vegetais, Sukuna continuou procurando por Moka na escuridão e finalmente arrancou seu rosário. A transformação dela transformou a maioria dos monstros em grandes montes de ervas daninhas mortas, mas Ruby ainda queria a fumaça e começou a tentar derrubá-la no ar.
mas Moka facilmente desviou de todos os seus ataques antes de usar um chute voador no crânio para derrubá-la. Todos pensavam que o pior havia passado, mas então Ruby se levantou e regenerou os monstros como feras ainda mais fortes antes de envolver Sukuna em cipós. Moka tentou atacar novamente e foi envolvida antes de Ruby começar outra série de ataques, enquanto gritava sobre o desejo de seu mestre de proteger a colina. Quando Sukuna viu a mansão do mestre, seu rosto ficou machucado e isso irritou Moka. Então ela se soltou e derrubou Ruby novamente antes de libertar Sukuna das vinhas e deixá-lo com as garotas. Enquanto ela continuava lutando com Ruby, Sukuna começou a correr para a mansão e quase foi devorado por um dos monstros, mas Kurono e Yukari o derrubaram. Enquanto ele continuava correndo, os dois ficaram para trás para lidar com o resto dos monstros, mas um deles escapou para parar Sukuna novamente. Felizmente, Mizu Red deixou cair com seus pingentes de gelo e deu-lhe cobertura até que ela finalmente chegou à mansão do mestre e viu as trepadeiras que ele usava para controlar os monstros. Ele entrou para falar com o mestre, mas viu outra coisa que o aterrorizou. Enquanto isso, as garotas estavam encharcadas de suor com seus planos e ainda tinham muitos monstros para derrubar. No momento seguinte, eles viram que Moka estava com suas baquetas sendo afastadas pelas vinhas. E tentaram argumentar com Ruby, mas então ela capturou todos em uma bola de vinhas. Sukuna tinha voltado nessa altura e disse para ela parar, mas ela recusou e afirmou que estava servindo seu mestre. Então ele disse que o mestre que ele encontrou já tinha cruzado para o além. O mestre aparentemente morreu há um tempo, mas como Ruby estava em negação, ela se recusou a acreditar nele e começou a ativar uma magia perigosa que Yukari disse que não poderia ser alterada. Todos eles não puderam fazer nada e apenas assistiram enquanto ela se transformava em um monstro planta e começava a causar destruição. Depois que Sukuna jogou sua varinha para Yukari, Kurono os libertou, mas então viram que Ruby estava absorvendo os poderes de Moka. Yukari disse a ela que a única esperança deles era destruir a varinha. Então Moka se livrou das vinhas e desviou de seus ataques com a força que ainda tinha antes de quebrar a varinha. Depois de lembrar da infância com o mestre na colina, Ruby derramou uma lágrima e explodiu. No dia seguinte, Shizuka os alcançou no ponto de ônibus após roubar peixe, e momentos depois, Jin desceu do ônibus e todos ficaram congelados de choque. Ele estava carregando a Ruby e disse a eles que a tinha encontrado desmaiada na praia. No primeiro dia do novo semestre, Moki perguntou a Sukuna se ele tinha visitado seus pais durante a viagem, mas tudo o que ele fez foi ligar para sua mãe antes de voltarem para o reino dos monstros. Depois que ela tomou seu gole diário de sangue, o resto das garotas apareceu para começar o semestre com amor. Mais tarde na sala do clube, Kurono e Moka estavam discutindo a última edição que fizeram para mostrar a moda humana dos monstros. Então Sukuna olhou e viu que eles tinham feito parecer que preenchimentos labiais eram as únicas coisas com que os vilões humanos se importavam. Depois que ele decidiu que estava bom o suficiente para compartilhar, eles tiraram todos os papéis. Mas já havia um novo clube distribuindo papéis coloridos sobre moda humana. E eles tiveram a decência de incluir fotos coloridas para destacar as tramas dos modelos. Vendo isso, Kurono se irritou e foi até lá exigir respostas deles. No momento seguinte, uma gata chamada Keito, que estava no segundo ano, disse que era presidente do Superclube de Jornalismo e mostrou sua carta de aprovação que lhes dava permissão para também publicar jornais. Kurono ainda tentou discutir, então Keito disse a ela para deixar os jornais decidirem, e todos foram distribuir os deles também. A falta de cor e enredos não agradou aos alunos, então eles jogaram os papéis fora e o grupo foi falar com Shizuka sobre isso. Ela então piorou ainda mais o dia deles ao dizer que o clube de notícias menos popular teria que ser encerrado porque só poderia haver um no campus. Enquanto o resto deles ficou triste ao ouvir isso, Karuno ficou animado para derrotar Keito. Mas Moka tentou dizer a ela para esperar por Jin, já que ele era o presidente deles. Karuno então disse que ele provavelmente estava em algum lugar perseguindo garotas, o que era exatamente o que ele estava fazendo com um novo conjunto de câmeras, até que viu Keito e a reconheceu instantaneamente. No dia seguinte, Karuno e Yukari se vestiram como empregadas para atrair um público para o clube, e realmente funcionou. Mas então, as garotas de Teiko vieram com um prêmio especial em forma de imagem para seus leitores leais, e usaram seus trajes de banho para roubar o público. Karuno estava tentando fazer Yukari ir ainda mais longe, quando viu um sujeito musculoso tentando sua técnica de aura negativa nela. Assustada, Yukari fugiu e estava chorando no clube mais tarde quando Karuno começou a sugerir que eles também usassem trajes de banho para reconquistar as pessoas. Nesse momento, Sukuna apareceu com Moka e Jin para detê-la, mas ela ainda estava determinada a derrubar Keito e bateu nos pãezinhos de baunilha de Yukari por tentar ir contra elas. Jin então lhes disse que não valia a pena porque Keito fazia parte da Comissão de Segurança Pública. Misori saiu do esconderijo para ouvir todos os detalhes, então ele lhes contou que a Comissão de Segurança era basicamente a força policial da escola que foi originalmente criada para controlar os estudantes, mas gradualmente se tornou um grupo corrupto de poderosos bandidos controlando a escola.
Ao ouvir isso, Sukuna sugeriu escrever artigos para expô-los, e Karuno apoiou a ideia. Mas então Jin disse que seus esforços eram inúteis, e disse-lhes para queimar todos os papéis enquanto saía. Momentos depois, eles tinham trazido a maioria dos papéis, mas ainda havia alguns restantes, então Moka e Yukari saíram para pegá-los. Sukuna tentou falar com Karuno, mas ela começou a se emocionar por ter que destruir o que eles haviam trabalhado. Bem nessa hora, as meninas de Teiko apareceram antes que ela pegasse o papel das mãos de Karuno e começasse a zombar dele. Karuno tentou impedi-la, mas Sukuna a conteve para perguntar o que Teiko tinha contra o clube delas, e ela disse que simplesmente odiava não estar no controle antes de jogar o papel no fogo. Karuno tentou salvar e foi detida pelas garotas de Teiko enquanto ela pegava Sukuna com sua teia antes de deixá-lo pendurado no ar e revelar sua verdadeira forma. Depois de mostrar a ele seu distintivo da comissão de segurança, seus escravos insetos prenderam Karuno em uma de suas teias. Teiko disse a ela que havia usado veneno de aranha para lavá-lo cerebralmente, a fim de servi-la depois que eles também tentaram ter seus próprios clubes. Ela estava prestes a fazer o mesmo com Karuno, mas então os cristais de gelo de Misori a impediram. Então ela tentou envolvê-la com teia, mas ela desviou. Yukari usou sua magia para criar degraus de bacia para Moka, mas depois que ela pulou para agarrar Sukuna, sua pegada escorregou e ele acabou arrancando seu rosário. Depois de se transformar e salvar Sukuna, ela repreendeu Karuno por deixar monstros insetos capturá-la. Então ela usou suas asas para se soltar antes de tentar zombar de Moka. Keito tentou atacar Moka com suas teias, mas então ela a pegou e a puxou antes de usar um chute brutal no rosto para jogá-la no ar, deixando-a aberta para um segundo chute de Karuno, que a enviou, junto com seus escravos insetos, rolando para a floresta. Depois que Karuno tirou o que restava do papel, Sukuna disse a ela que iriam fazer de tudo para expor os membros da comissão de segurança, não importando o risco envolvido. Enquanto isso, o presidente da comissão já havia ouvido sobre a derrota de Keito e já estava fazendo planos para Sukuna e as meninas. Enquanto a comissão de segurança passava os próximos dias lidando com os negócios de sempre com os clubes da escola, Sukuna e as meninas corriam tentando brincar de Liga da Justiça, reunindo provas contra eles. Depois de olhar todas as fotos que tiraram na sala do clube, a única coisa que restava era encontrar um informante. Mas as meninas disseram que os estudantes estavam com muito medo de falar. Misori apareceu debaixo da mesa e quase fez Sukuna perder o controle da bexiga antes de contar que ela encontrou informantes. Mais cedo, Kuzue estava com seus amigos obcecados pelas garotas quando sentiram uma vibração fria e assustadora e viram Misori o seguindo. Eles acharam ela fofa, mas suas vibrações extremamente assustadoras eram demais para os otakus sem vergonha suportarem, então eles foram embora. Ela continuou seguindo-os e eventualmente ameaçou acabar com eles se não entregassem qualquer informação que tivessem sobre a comissão de segurança. Mais tarde naquele dia, eles foram ao clube de fãs de ídolos para encontrá-los, e viram que se tinha tornado um santuário dedicado a adorar seus planos. Quando perguntaram por Kuzu e seus amigos, os substitutos disseram que tinham sido levados pela comissão e os expulsaram por fazerem muitas perguntas. Kuyo estava em seu escritório na época, e recebeu uma atualização de seu braço direito sobre suas últimas vítimas. No dia seguinte, Jin estava desfrutando de uma vista muito intrigante do telhado quando viu Kuyo saindo com os principais membros da comissão. Naquela época, Shizuka estava tendo dificuldades para escrever no quadro porque seus seios estavam atrapalhando, e estava prestes a começar a lição quando eles invadiram. Kuyo imediatamente foi até Sukune e o acusou de ser humano. Kiruno e Moka tentaram defendê-lo, mas então todos eles foram retirados da sala, por também serem cúmplices, e chamaram a atenção de todos os alunos da academia que ficaram chocados ao ouvir que Sukune estava sendo suspeito de ser humano. Yukari tentou ir salvá-los, mas Jin a segurou e explicou que uma missão de resgate solo era inútil antes de consolá-la. Mais tarde, em um santuário usado pela comissão, Sukune estava lutando para se libertar enquanto mantinha sua história de ser um monstro, então Kuyo decidiu mostrar a ele fitas de seus colegas de classe. Todos eles testemunharam que ele tinha cheiro de humano, e era fraco demais para ser um monstro de verdade. Ele também mostrou a ele Kiruno e Misori que tentaram defendê-lo, mas ficaram sem palavras ao perceber que nunca tinham realmente o visto mudar para sua verdadeira forma, apesar de todas as suas experiências quase mortais. Quando chegou a vez de Moka, perguntaram sobre sua obsessão pelo sangue dele, que era um ponto importante, já que vampiros adoram sangue humano, mas ela afirmou que era simplesmente saboroso, então trouxeram um copo de água fresca para forçar a verdade dela. Kuyo então mostrou a ele Kuzu e seus amigos que haviam sido espancados antes de contar a ele como eles haviam falado sobre a briga que tiveram com ele e as garotas. Nesse momento, Moka começou a gritar por causa da tortura com água, e Sukune tentou se soltar, mas ele foi segurado, e Kuyo começou a pisar em sua cabeça enquanto dizia para ele mostrar sua verdadeira forma se realmente fosse um monstro. Segundos depois, Sukune decidiu confessar e admitiu ser humano, e com um estalar de dedos, Kuyo revelou que toda a interrogação era apenas um jogo psicológico para fazê-lo confessar.
As meninas ficaram chocadas ao ouvir que ele era humano, mas Moka estava mais preocupada com a segurança dele e começou a chorar enquanto perguntava por que ele tinha que confessar. No momento seguinte, Kiruno tirou as lágrimas dos olhos dela com um tapa e exigiu saber por que ela manteve a verdade em segredo deles. Sukune tentou impedi-la, mas ela disse para ele ficar para trás. E Kiruno disse aos seus capangas para deixá-los ir, exceto Moka, que deveria ser colocado em confinamento por esconder a verdade sobre ele. Depois que eles saíram, a comissão tomou uma decisão unânime sobre sua punição e Kuyo disse a ele que ele seria executado. Pouco tempo depois, um anúncio foi feito, e enquanto ele estava sendo exibido na frente de toda a escola, 2 monstros estavam comentando que a execução era um pouco demais e foi cancelada. Na época, Shizuka estava tentando obter a ajuda de Katsumo para parar a comissão, mas ele apoiava a execução. E então Hiriko apareceu para puxá-la para uma reunião com o diretor. Yukari estava na sala do clube na hora com Kiruno, que não conseguia segurar as lágrimas, e Moka estava em uma cela lutando para tirar o rosário antes de cair no chão em lágrimas, enquanto gradualmente perdia a esperança. Sukune foi pendurado momentos depois, e enquanto os estudantes estavam furiosos, ele começou a pensar nas garotas e sorriu. Infelizmente, Kuyo viu e disse a ele que planejava mandar as meninas por um céu também. Então Sukune finalmente começou a agir como alguém que não tinha 9 vidas. Enquanto isso estava acontecendo, Misorei estava à beira da cidade pensando em tudo quando de repente um corvo apareceu para falar com ela. Pouco depois, Yukari estava tentando conversar com Kiruno em um banco, mas ela ainda estava chorando. E então o corvo também apareceu para falar com ela. Momentos depois, na cela de Moka, ela já havia desistido quando o rosário de repente começou a brilhar e o corvo apareceu. Ele abriu sua cela e depois que ela saiu, se transformou e revelou ser Ruby, que os reuniu para salvar Sukuna. Depois que Karuino deu outro tapa em Moka, ela decidiu guardar o resto de sua raiva para depois, para que pudessem salvar Sukuna. Nesse momento, Kyo avisou aos alunos que era a hora e acendeu Sukuna. Mas, felizmente, Misorei estava perto o suficiente para usar sua habilidade, e Karuno o levou embora com Ruby. Depois que Kyo contou a eles que Jin também tentou desafiar a comissão em seu primeiro ano, ele enviou seus capangas para atacá-los. Ele então perseguiu Sukuna, então Yukari e Misori decidiram lidar com os capangas de Kyo, enquanto Moka correu para alcançá-lo. Ela chegou a tempo no telhado, mas eles abaixaram a guarda para abraçá-lo, e num instante, uma lança de fogo estava em seu peito, e ele caiu antes de se tornar um frango assado lentamente. Com suas últimas forças, ele disse a Moka para proteger as meninas do clube antes de tirar o rosário enquanto ele agonizava. Moka imediatamente perdeu o controle e se transformou antes de chutar Kyo para um telhado próximo. Depois que Yukari e Misori apareceram e ficaram extremamente chocadas, Moka disse a elas que ele ainda tinha um pulso que estava lentamente desaparecendo e disse que precisava tentar reanimá-lo com seu sangue. Nesse momento, Kyo mostrou a ele sua forma de lobo-demônio e usou uma roda de chamas para explodi-los, mas Gin tomou o golpe quase fatal para salvá-los. As meninas deram cobertura para Moka, então ela começou a dar seu sangue a Sukuna, e Misori iniciou o ataque contra Kyo, mas ele a afastou facilmente. Enquanto Karuno o mantinha ocupado, Yukari e Ruby prepararam um feitiço incrivelmente poderoso para criar um corvo gigante que arrancou o olho de Kyo. Eles pensaram que a luta tinha terminado, mas então Kyo se transformou novamente para revelar sua forma final, e os atingiu com uma explosão que abalou toda a academia. Eles ainda conseguiram sobreviver graças a Misori, usando o que ainda tinha no tanque. Mas então Kyo começou a preparar outro ataque, e Moka decidiu enfrentá-lo após falhar em reviver Sukuna. Depois de bloquear todos os ataques de super velocidade dela, Kyo destruiu seu maxilar com um cruzado potente, antes de usar vários golpes no corpo para deslocar seus órgãos e lançar uma série de socos super rápidos para moer suas costelas até que ela caiu ao lado de Sukuna. Depois de usar uma de suas rodas flamejantes para explodi-los, todos pensaram que havia acabado. Mas então Karuno apontou para um telhado onde Sukuna estava com Moka em seus braços. Depois que ele voltou ao normal, ela deu um tapa em sua cabeça por demorar muito para acordar e Kyo começou a perder. Ele imediatamente começou a correr para atacá-los novamente. Mas então Jin o segurou usando sua força de lobisomem, e Moka usou seu característico chute voador para mandá-lo desabando nos andares abaixo. Segundos depois, os estudantes se aglomeraram no telhado e se reuniram para ver o que costumava ser o bandido mais temido de toda a academia. Depois que Moka desmaiou nos braços de Sukuna, Shizuka deu a entender que ele havia derrotado Kyo, e o restante dos estudantes começou a se desculpar por duvidar dele. Todos ajudaram a Moka e todos os outros que se machucaram, e depois de alguns dias sendo um vegetal, Moka acordou com flores de Sukuna. Vendo as lágrimas em seus olhos, ela deu um peteleco na cabeça dele, e ele imediatamente lembrou quando ela fez isso depois de se transformar. Então, ele percebeu que tinha começado a sentir algo pela outra Moka, mas ainda assim não ia perder a chance de finalmente receber um beijo de verdade. Infelizmente, Karuno e o resto das meninas apareceram,
Então ele acabou recebendo beijos de todas elas em vez disso. Com Sukuna agora provavelmente sendo um vampiro de verdade, Moka terá que encontrar outro fofo para usar como banco de sangue? Ou será que ambos começarão a sugar fluidos um do outro para se sustentarem? É isso para este vídeo. Deixe um joinha se gostou e inscreva-se no canal para conteúdos semelhantes. E como sempre, obrigado por assistir.